Eu tô animada pra gravar esse vídeo. Eu tava conversando anteontem na escola com mais 3 amigos, né? Uma que eu me aproximei bastante, estou muito felizinha por ter me aproximado dela. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então, quando você ajuda outra pessoa, essa pessoa te ajuda e vocês evoluem juntas. Eu acho que isso é o significado de amizade. Puta, falei lindo agora! Meus amigos. E a gente acabou se aproximando. No caso, anteontem a gente conversou com mais 2 amigos nossos na sala. E eu gostaria de falar o tanto que foi construtivo pra mim, foi produtivo, conversar com esses 2 meninos que eu meio que nunca tinha conversado direito antes. A gente conversou sobre o futuro, né? Sobre as nossas vidas, sobre o tanto que estar com uma vida endireitada, fazer tudo certo, né, ir para um futuro maneiro, o tanto que isso é difícil, o tanto que existem vícios, coisas que prendem a gente, influência dos amigos e tal, e o tanto que isso influencia na nossa vida, né, interfere na nossa vida, e às vezes a gente, lá no fundo, assim, e aí, eu falando assim, né, por mim, eu sou uma pessoa que eu procuro não ficar julgando a outra pessoa, né, então eu sou muito compreensiva, assim, eu nunca julgo, mas existem certas pessoinhas, assim, ainda mais na escola, que me irritam um pouco, né? E aí eu fico assim, tipo, cara, nossa, esse menino só faz graça, mano. Que saco. Cabeça de vento. E eu vi que. E aí, às vezes, eu perco um pouco esse meu senso de empatia, né? Eu passei a perder um pouco na escola. E falar, não, realmente, cabeça de vento, não tem bosta nenhuma dentro da cabeça desse cara. E eu fiquei muito triste quando eu percebi que eu tava pensando assim sobre algumas pessoas. E eu conversei com esses meus 2 amigos e aí eu percebi que, mano, todo mundo tem um lado. Todo mundo tem uma vida. Então não tem como a gente julgar pela nossa régua a vida do outro e achar que ele tá no caminho errado. Mano, ele tá no caminho que ele acha melhor, sabe? A gente julga demais. As pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam ouvir que elas são boas. E naquele momento ali, eu e a minha amiga conversando com eles, a gente não mudou a vida deles, mas a gente colocou uma semente, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que a influência causa nas pessoas. Eu sou uma pessoa pouco influenciável, porque eu já vivi um tempo da minha vida com algumas pessoas não tão legais, e isso não me levou a nenhuma ação, mas porque a minha cabeça estava muito centrada, mesmo criança. Minha cabeça já estava centrada no que eu deveria ou não fazer. E eu perguntava para os meus pais, eles sempre me guiavam e eu nunca fui influenciável, sabe? Mas a minha cabeça sempre tinha ideias, né? Mas eu nunca fiz. Então, quando a pessoa ela não tem essas ideias centradas na cabeça, é muito mais fácil você ir para uma influência. E a adolescência é assim, né? A gente se influencia muito fácil, no geral. E eu quero muito ser a pessoa, já que, sei lá, mano, se a mãe deles ou o pai deles não tá por perto, eu não quero ser introsa a esse ponto. Eu odeio perguntar sobre a vida da pessoa, eu amo saber sobre a vida da pessoa pra tentar ajudá-la a conversar. Só que eu não gosto de perguntar porque é como se eu estivesse sendo invasiva. Então eu amo quando a pessoa vem e conta a história da vida dela pra mim, conta alguma coisa que aconteceu que eu fico tipo, conte mais. Eu amo saber sobre isso, eu amo conversar com você, eu amo conversar com as pessoas. E aí eu fico muito assim, né? Nunca a gente teve essa oportunidade de a gente conversar, e a minha amiga criou essa oportunidade de conversar com eles dois. E foi tão legal, tão legal. E eu realmente fiquei feliz e com vontade de ser amiga deles, sabe? Mais ainda. E é muito doido porque às vezes pessoas que eu não considerava nada viraram pessoas especiais pra mim, sabe? Não são meus melhores amigos, mas viraram pessoas que eu torço ainda mais. Eu torço pra que todo mundo seja feliz, mas a partir do momento que você sabe as dores daquela pessoa e você sabe que a cabeça dela não é de vento, ela só precisa de um direcionamento, mas ela sabe o que ela quer, sabe? Eu só quero levantar a vida dele, fazer com que ele vença. Então, quando eu olhei bem nos olhos deles e eu falei assim: se vocês não acreditarem em vocês, ninguém vai acreditar, mano. Eu e a minha amiga, a gente tá aqui falando pra vocês que vocês têm um futuro brilhante, que vocês conseguem. Então, ele queria comprar o carro dele e tal, viver assim. E eu queria fazer perguntas, indagações mesmo, pra que ele, pô,
sabe? Se coloca à prova, testa mais, meio que desenvolvesse alguma coisa. Eu sempre faço perguntas assim que faço a pessoa pensar. E aí eu falei, qual que é o seu trabalho dos sonhos, assim? O que que você gostaria de trabalhar todos os dias? Aí ele falou, cara, eu tenho muita vontade de viajar, comprar meu carro, viajar. Eu não queria estar num trabalho fixo, né, que me prenda. E aí eu vi que ele tá CLT hoje em dia. E aí eu fico, mano, como é que você pode usar o seu dinheiro do CLT para comprar um curso, né, de marketing e aprender a mexer no computador, nos programas, né, nas redes sociais, poder colocar um trabalho seu na internet e já poder ir estudando desde agora, né, que você trabalhe hoje em dia com algo que vai te construir para um futuro bom, que você estude hoje em dia algo que vai ser algo que vai colaborar com o seu trabalho no futuro ou até virar um trabalho hoje em dia mesmo, né? Então, eu fiquei muito assim, que legal da gente ter essa conversa, sabe? Porque eu acredito que não é sempre que ele tem eles dois têm essa conversa com os, sei lá, irmãos ou pais. É muito mais fácil a gente se abrir para pessoas da nossa idade, né? E eu gostaria muito de ser essa pessoa que as pessoas vissem e pudessem é, ter vontade de compartilhar a história comigo pra gente poder conversar. Eu amo essa troca, né, que as pessoas, os seres humaninhos podem ter. E eu tava depois conversando com a minha amiga depois dessa conversa e eu falei, nossa, eles são muito legais. E ela falou, sim, eles são muito especiais, a gente tem que tá sempre conversando com eles, né? Quando a gente for sair, vamos chamar eles e tal. E não é no sentido de, tipo, ai, eu vou querer te empurrar o que eu penso. Ha. Não, mas a gente quer dar várias opções pra eles verem que a gente confia neles, sabe? Os amigos ao redor deles puxam pro caminho errado, talvez, mas não é aquela coisa de tipo, olha nos seus olhos e fala, eu acredito em você, sabe? Você vai conseguir. E ela falava assim nos olhos dele, nossa, eu vejo muito você, sabe? Saindo da faculdade lá com um computadorzinho, o seu óculos, estudando, todo bonitinho, ganhando seu dinheiro. E ele ficou assim olhando e falou, caraca, amém, Deus queira. E eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você acredita que você vai conseguir? Ou é só eu e ela que a gente acredita em você? Será que você também acredita em você? Será que você faz coisas hoje em dia pra que você chegue nisso que você quer? E aí ele ficou tipo, não. E foi tão ingênuo, foi tão lindo essa conversa que eu quero levar isso pra minha vida, sabe? Eu quero que eu quero poder ter conversas produtivas assim com as pessoas. E há muito tempo, né, com os meus amigos, eu tava tendo conversas fúteis, papos fúteis, e até eu tava me afastando, querendo ou não, porque eu não vejo desenvolvimento em relações fúteis. E mágoas, enfim, coisas que estavam me deixando. Putz, grilo, essas pessoas são assim, então que bosta, eu vou embora. E você achar pontos especiais em seres humaninhos que você não esperava nada e eles te dão tudo isso. Eu fiquei tão feliz e tão esperançosa de que a gente possa conversar e ajudar mais pessoas assim. E isso, a gente tentou ajudar eles, né? Mas eu acho que foram válidos todas as risadas, os sorrisos e os olhares, né? Que a gente teve. Mas que hoje já rendeu a gente se cumprimentar na sala. Isso já foi muito bom. E a gente se cumprimentou, conversou um pouquinho. E meia palavra basta, sabe? A pessoa olha pra você e não te distrata, a pessoa olha pra você e, oi, tudo bem? Tipo, você é relevante. Eu acho isso muito bonito e eu quero olhar pra todo mundo e falar, oi, tudo bem? Você é relevante. Não quero mais tratar as pessoas na minha cabeça como fúteis e cabeça de vento só porque a pessoa é chata no dia a dia da escola. Eu quero olhar pra elas e falar, tudo bem, você tem traumas, você tem partes ruins, mas você tem partes boas. E mesmo você sendo um chato de galocha às vezes, eu quero ajudar você, porque você me ajuda a ser melhor. Putz, grilo, que frase linda! Então foi esse o vídeo de hoje. Conversem com os amigos de vocês, façam eles ser pessoas melhores, que vocês também vão evoluir muito e vão ser pessoas melhores, amigos melhores, seres humaninhos melhores. É isso.